Beleza. Ela está gravando aqui. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estou aqui a demora. Tecnologia é bom, mas também, às vezes, a gente pega aí percalços, né? Então, o tema da aula de hoje é falar sobre o uso da IA na pesquisa jurídica. E tem duas notícias interessantes para dar para vocês. Quando eu estava preparando essa aula, né, a gente combinou isso há 15 dias atrás, e aí saíram duas portarias, uma do MEC e uma do CNPq, regulamentando o uso de IA para pesquisa. Já tinha algumas iniciativas, né, o INES tinha soltado uma resolução, a USP está montando uma também, a gente aqui também está trabalhando nisso, e essas duas portarias que vieram nos auxiliarão bastante aí para fazer um uso ético da IA. Beleza. Gente, academia não é espaço para mediocridade ou terceirização de pensamento. Existe uma tendência muito forte da gente confiar na inteligência artificial. Por quê? Ela foi fabricada para isso, né? Então, a forma que a IA constrói um discurso, uma narrativa, ela é muito própria para convencer seres humanos. E aí a gente tem algumas questões legais aí que precisam ser observadas no campo da pesquisa. Então, a IA, ela não é uma ferramenta mágica, tá? Ela não é para atalho, não é para fazer um resumo raso, não é para copiar e colar, certo? A IA, ela serve para você lidar com grande massa de dados. Aquilo que o pessoal da estatística, da matemática, das ciências atuariais costumam fazer com os números, a gente teve que descobrir um jeito para fazer com palavras, né? E aí eu apresento já para vocês a minha definição de IA. A inteligência artificial nada mais é do que uma grande calculadora de palavras. Isso faz sentido para você? Faz? Então explica. Por que que IA é uma grande calculadora de palavras? Você chegou a pegar o fechado ainda? A biblioteca da faculdade era na secretaria do prédio 3 ali. E era só metade. Então, a gente pegou aqui uma fase bastante dura de pesquisa de papel. Mas não é. Tem aqui alguém que vai botar na mão. Fala aí, por que você acha que uma calculadora de palavras? Eu acho que temos que colocar ali várias informações para Interessante. Seria porque assim que a calculadora você já colocando os números, a gente vai colocando palavras, ela vai calculando as palavras e vai gerando os resultados do que a gente pesquisa com as palavras. Então, se ela uma probabilidade do que ele está falando, foi a resposta que a gente quer baseada nessas palavras. É quase isso. É quase isso. Chegou bem perto. Gente, como é que um computador pensa? O computador pensa com 0 e 1. Aqui tem eletricidade e aqui não tem eletricidade. Certo?
E como é que ela enxerga uma página? Como é que ela vê palavras? Como é que esse 0 e 1 viram palavras? A tela do computador é uma grande matriz. Vocês lembram da aula de matemática, matriz? Né? Tinha Você não ela, lembra ainda, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é uma matriz matemática. Então, cada pixel que tem na tela do computador corresponde a um slot, a um espaço, por onde passará ou não energia. Então, quando você escreve uma palavra, aqui, você tem uma sequência de zeros e uns matriciada, e que a IA vai chamar isso de token. O token é uma posição dentro dessa matriz. Não é um. É como se a gente tivesse aqui um eixo X e um eixo Y, e para poder localizar, eu preciso dessa coordenada XY. E aí ele vai, byte por byte, caractere por caractere, calculando a probabilidade da próxima palavra ou da próxima letra. Então, quando você escreve aqui processo, existe uma probabilidade da próxima palavra ser penal, civil, do trabalho. Tudo bem? Então, o que a IA fará é isso. Ela pega um token que tem algum significado, e aí a gente precisa entender um pouquinho de morfologia de palavras. As palavras são compostas por um radical, prefixo e sufixo. Então, esse radical é uma unidade mínima necessária para a IA conseguir calcular essa probabilidade. Certo? Se eu tirar aqui o O, isso aqui pode virar processual. Pode ser processos. Pode ser processado. Tudo bem? Então, é assim que a IA vai ler e vai escrever. Certo? Você consegue, com uma velocidade que os processadores modernos têm, trabalhar com grandes bases de dados. No caso aqui de jurisprudência, você juntar lá uma quantidade significativa de decisões, extrair uma ratio decidendi, uma razão de decidir que seja comum, ou que faça um distinguish. A IA é muito boa para fazer esse tipo de comparação. E nós temos uma regra de ouro aqui para fins de integridade científica. A prática ética é inegociável e tudo que for feito em relação à IA tem que ficar transparente, tem que ser comunicado. Por quê? A ideia da portaria do CNPq de estabelecer um protocolo de integridade científica vem da necessidade de estabelecer más condutas e regulamentadas. Né? O plágio, por exemplo, é o nosso grande pecado capital. O plágio já está há bastante tempo regulamentado e já tem grandes histórias de plágio e tudo mais. Inclusive, teve um cara que ia assumir como ministro da Educação e que depois acabou caindo antes mesmo de tomar posse, dentre um dos motivos, porque ele tinha plagiado uma série de pesquisas. O que é considerado plágio? O famoso FFP, fabricação, falsificação e plágio propriamente dito. Então, fabricação, inventar dados ou manipular o resultado de forma fraudulenta. Aí você não está fazendo pesquisa, você está estabelecendo um viés. Se eu só consulto uma linha de pensamento doutrinário, se eu só consulto um tipo de pensamento econômico, de escola econômica, enfim, eu estou estabelecendo vieses e vou só reforçar o meu viés. Uma das questões que a IA pode auxiliá-los é propor linhas de pensamento que você não tem abordado, por exemplo. Então, a gente fala de plataformização do trabalho, né? É CLT, não é CLT. Isso
Se você pegar, você tem artigos para tudo quanto é lado. Se você só pegar os artigos que falam que tem vínculo trabalhista, qual será o resultado da sua pesquisa? Só tem vínculo trabalhista, né? Então, o diagnóstico aqui é criar informações metodológicas do absoluto nada. Quando a IA pode alucinar, pode inventar dados, ou vocês, né, trazerem uma fonte que não seja confiável e isso gerar esse tipo de problema. Tem um ditado que é bastante utilizado nesse universo da IA, que é garbage in, garbage out. Botar lixo, sai lixo. Falsificação, manipulação antiética de materiais ou de processo de pesquisa. No caso da biologia, da física, da química, é você dizer que um determinado evento ocorreu quando na verdade ele não ocorreu. Ou que ele ocorreu numa escala X e você não fez o número de experimentos necessários para chegar nessa escala X. Aqui, alterar, omitir ou suprimir dados sem justificativa metodológica. Enfim, o plágio propriamente dito, que é apresentar resultados, ideias, textos de terceiros como prova. Esse é o caso mais tradicional que nós temos aí de má conduta no âmbito da pesquisa. Gente, qualquer dúvida, levanta a mão, interrompe, pode bater papo aqui, não é uma aula expositiva, para vocês terem contato com isso. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios mão na massa. Quem tiver com o computador aí, será convidado a participar. Beleza. Existe uma escala de plágio. O plágio ele pode ser integral. Eu copio ipsilíteres a ideia de alguém sem dar o crédito. Pego lá um trecho do livro, copio 3, 4, 5 parágrafos e não falo quem é o autor. O plágio parcial, ele é um Frankenstein. Você vai emendando autores, emendando ideias, sem individualizar cada pensamento e também sem dar o devido crédito. E o plágio conceitual, né? É uma paráfrase maliciosa. Paráfrase é uma coisa muito difícil de fazer. Porque é você manifestar com as suas palavras o pensamento de outro. Então, das duas, você tem um poder de síntese muito bom para poder fazer uma paráfrase que não configure plágio. Ou então, normalmente, a gente recomenda não fazer paráfrase. Põe a citação direta, põe a referência e tudo mais. E agora, essa novidade do plágio por IA. A intenção da resolução do CNPq é evitar a apropriação de texto gerado por inteligência artificial como se tivesse sido um humano. Quando a gente faz o uso da IA, não, isso não significa que eu não posso copiar e colar o texto da IA. Significa que eu tenho que dizer para o meu leitor que eu fiz isso. Né? E eu usei, por exemplo, o notebook LM para gerar essa apresentação aqui. Fiz toda uma curadoria de material, separei lá e o notebook LM só entrou para montar essa parte gráfica. Oi? Esse é um uso ético. Já vou chegar aqui nas boas práticas, ainda estou nas más práticas. Aqui um outro ponto interessante, talvez a maioria de vocês não conheça essa expressão, mas a Elisete e a professora Verônica certamente devem conhecer, que é o salão de sites. Existe um ditado no mundo da pesquisa que fala o seguinte: o que eu pereço? O que esse ditado quer dizer? O que eu pereço? Ou você produz, ou você está fora, né? Então, os professores aqui, por exemplo, têm meta de publicação, tem meta de aula, tem meta de palestra, tem meta de grupo de estudo, um monte de coisa. A gente tem que cumprir dessas metas. Bem? E boa parte do que a gente produz aqui, a gente publica. A minha intenção aqui, daqui a pouco, também é falar sobre metodologia do trabalho científico. Vocês vão precisar escrever,
O professor Túlio já deixou aí o nosso tema, que é o direito econômico do trabalho, e a gente vai ter que produzir textos, né? Essa prática do Salome Science é uma fragmentação para você ter um nível de produção que, na verdade, você não tem. É você fazer um trabalho grande e fatiar em vários pedacinhos e ir publicando trecho por trecho. Que nem as novelas de Machado de Assis, que eram publicadas por capítulo. É como se você pegasse a sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado e fatiasse elas né, um monte. Por isso até que o CNPq proibiu. Porque senão o cara faz um trabalho grande, fatia isso, em vez de publicar um único trabalho, tem começo, meio e fim, ele publica vários pedacinhos que perdem a articulação. Diga. Se for, por exemplo, sociedade de robótica, ou lá, especializado, por exemplo, especializar em escravidão. Escravidão colonial no Brasil. Você está no campo da história. Só para dar um exemplo, tá? Para mim conseguir pesquisar, se eu não pesquisar, eu preciso levar tempo de fazer um grande trabalho. Você, por questão metodológica, eu preciso aplicar o prateado. Se existe uma justificativa metodológica, você vai apresentar. Eu só tive financiamento para fazer essa parte da pesquisa. Aquele caso da polialanina, é isso. A cientista, a doutora Tatiana, ela conseguiu fazer uma parte da pesquisa, ela teve que usar dinheiro do bolso dela para manter a pesquisa, mas chegou uma hora que o dinheiro acabou. E aí a pesquisa parou. Ela publicou os resultados que ela tinha, mas a intenção é continuar. Certo? Oi. Professor, isso a gente verifica com relação ao escrito. Antes, nós tínhamos uma avaliação quantitativa com relação à CAPES, que acaba, por si só, complicando nesse sentido. Hoje, nós temos uma avaliação Qualitativa. Qualitativa, de qualidade. Então, nesse sentido, eu vejo o seguinte, eu acho que para tudo isso que foi colocado, eu acho que também tem que ser levado em consideração isso. Porque, às vezes, no mundo acadêmico, você tem que fazer. Então, eu acho que vendo isso, além de fazer essa regulamentação, a gente teve essa mudança com relação à CAPES também. Sim. Porque no escrito, o professor, ele não conseguia ler livro, tinha que produzir. Se ele não produzisse... E ainda mais no nosso caso aqui, que é um programa pequeno, são poucos professores que participam desse programa, e 2 linhas de pesquisa só, as regras são um pouco diferentes. E aí, pega mesmo, cara. Tem professor que não publicar, que vai ser descredenciado. E aí, se ele for descredenciado, o próximo passo é guilhotina, vai para a bunda. Né? Não tem como rebaixar o cara, você acaba mandando embora. E o negócio é esse, assim, essa ideia de Salome Science acaba favorecendo fontes e revistas que são chamadas de predatórias. Vocês viram, um tempo atrás, a Lancet, uma revista bastante famosa na área da medicina, teve que fazer uma série de retratações de artigos que foram publicados que estava errado, o cara não fez o experimento de fato e tudo mais. Então, isso mina a credibilidade. A gente vive de credibilidade na ciência, certo? Você confiar, né, no trabalho de alguém, você adotar aquilo como algo correto, e para quem é avaliador também é muito difícil. Ele faz muito mestrado, doutorado e tal. Você tem que tentar espremer a pessoa mesmo para evitar as más condutas. Ainda mais agora não tem que criar um livro. Antigamente a gente demorava 6, 7, 10 meses para escrever um trabalho consistente. Agora, em 2 anos, você consegue fazer um artigo e tem chance de ser publicado. Vou mostrar isso para vocês depois. Então, a questão do Salome Science. O autoplágio também é uma outra prática nefasta. O autoplágio é você reciclar um texto. Um dos critérios para você publicar revista científica é apresentar um texto inédito. Aí, eu tenho lá 2, 3 textos que já foram publicados, é o famoso resto do T, né? Você pega o que tem na geladeira, mistura
e tenta fazer alguma coisa para mandar publicar. Cara, autoplágio. A pesquisa não é inédita. Comércio de autoria. Isso aqui é a galera que vem de TCC, que vem de mestrado, vem de doutorado. Eu acho muito esquisito a ideia de você carregar um título pelo qual você não deve batalhar. Fazer pesquisa, como já estava lá no primeiro slide, cara, é um parto a forceps. Você sempre vai ter alguma coisa para melhorar na sua pesquisa, sempre vai ter um ponto que você vai abordar, que você quer abordar. Eu falo que tem que botar um deadline. Não, o trabalho está pronto, claro. E sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, aqui, o comércio de autoria seria os ghostwriters. Você contata alguém para escrever o seu trabalho. Não faz o menor sentido isso. Professor, Oi, posso falar ali, ó, diga. na redundância com o único fim de inflar? Aqui a gente também pode ter uma conclusão, não pode? Porque, assim, que nem eu, por exemplo, eu escrevo muito sobre sustentabilidade. Então, querendo ou não, o meu assunto ele vai em vários artigos sobre a sustentabilidade. Sim. Então, isso não seria teria que ter uma boa observação nesse sentido, porque você vai dar uma continuidade em algum determinado assunto, seja de uma repercussão nova, seja de algo de novo, mas ele vai ter essa base. Sim. Então, eu acho que nesse ponto se confunde bastante. Como distinguir isso? Analisando a produção da pessoa. Imagina só, você é parecerista de uma revista. Sim, Você recebe lá um artigo de um par para revisar. perfeito. A princípio, você não sabe quem é aquela pessoa, você não tem identificação, né? Esse trabalho vem anonimizado exatamente para evitar nepotismo, para evitar influências. Então, tem anonimizado, mas aí você fala assim, pô, já vi esse texto em algum lugar. E aí você caça e acha. O professor Paulo de Barros Carvalho tem uma obra bastante extensa no direito tributário, mas ele tem um grande livro que é o Direito Tributário e Linguagem Métrica. Tem 1.000 e tantas folhas esse livro. E se você pegar as outras obras dele, parece que ele compilou tudo e montou num volume único. Né? Tartucci também, enfim, você tem lá Tartucci publicando um livro, uma coleção de direito civil de 10 volumes, e ao mesmo tempo lançando um manual de direito civil que parece um resumo dos 10 volumes. Então, é uma hipótese de autoplágio. Então, mas é a mesma coisa de fazer um autor. A gente tem muito isso no direito do trabalho. Os manuais de direito do trabalho, por exemplo, ele é o mesmo, só muda o ano. Uhum. Se houve alguma atualização, ele coloca. Então, eu entraria nisso. Não, aí é uma edição, né? Porque você... Mas aí que tá. Isso, tudo bem, eu mudei a edição, mas o meu conteúdo, ele praticamente, eu estou pegando partes iguais e colocando. Não, é a mesma obra. Quando você tem uma edição, é uma continuidade daquela obra. É verdade, é diferente. Tá? É diferente. Tá. Né? É que eu achei que levava em consideração só o que é escrito. Então, para mim, Não, mesmo não. seja em lugar... Quer ver uma coisa? Tem... Esse professor já é falecido, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Foi juiz no Tribunal Penal Internacional, era um grande internacionalista e tal. Mas você pega o livro dele, só tem citação dele mesmo. Então, segundo eu mesmo, tal. Você fala, cara, não pode. Você não pode se autocitar. Por mais que você tenha um trabalho e tal, não faz parte da... Como é que eu posso dizer? Da humildade acadêmica que a gente tem que apresentar também. Né? Eu já me citei. Porque eu estava fazendo algo justamente daquilo, e eu coloquei, eu falei, isso foi colocado em determinada discussão, e aí eu coloquei quem que fez essa determinada discussão. Fui eu mesmo. Mas aí você trouxe de volta essa discussão, porque, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu coloco Não, um trouxe. artigo meu, mas eu coloco o artigo para falar assim, olha, não vou falar desse assunto, eu já tratei nesse artigo, Perfeito, isso e mesmo. de artigo tal. Ah, isso sim. Ah, então tá. Entendeu? Isso, eu deveria não. Ali, você não está fazendo uma autorreferência, você está dizendo para o seu leitor que você não vai abordar aquele tema, que você já tem um outro trabalho sobre esse tema. Perfeito. Então, Oi. sobre essa fragmentação, tem problema você pegar o mesmo tema e fatiar em diferentes recortes? Não,
Não configuraria esse salão de science aqui. Vou usar minha tese de doutorado mais uma vez como exemplo. Sobre os impactos da nanotecnologia na saúde do trabalhador. Mas eu poderia falar também sobre os impactos da nanotecnologia na saúde do consumidor, no meio ambiente, aspectos da propriedade intelectual e da nanotecnologia. Percebe? Não é um fatiamento propriamente dito. Eu estou indo para um outro campo do direito e vou trabalhar dentro da perspectiva daquele outro campo. Bem? Agora O mesmo, entendi. Pode falar. às vezes, numa tese ou numa dissertação, às vezes a gente passa por um determinado tema, porque ela sustenta a problemática principal, mas não deu para você aprofundar, porque não é o foco. Exato. Depois você aproveita aquela pesquisa para discutir a base de uma outra problemática. De uma outra ideia. Uma outra ideia. Não necessariamente, por exemplo, você deu o exemplo aí, né? Mas às vezes até para aprofundar. Sim. Olha, você aborda aquele tema porque ela compõe, né, um conjunto de ideias e argumentação para o problema principal, mas depois fala assim, não, isso aqui precisa de um aprofundamento. Aí você faz um recorte, utiliza aquela parte que você já pesquisou, mas para fazer um aprofundamento daquilo ali. Então, nesse ponto. E aí não seria. Não entra, então, mas aí aí a gente vai ficar muito à mercê de uma bela de uma análise. Porque às vezes você vai vão estar te sujeitando a uma análise de um eventual cometimento disso, e na realidade não é. Então, por isso que eu estou falando, às vezes, fica muito complicado isso. Para isso, você tem os meios de defesa que a própria portaria traz, né? Então, isso... Como é que alguém fica sabendo disso aqui? Através de denúncia. Certo? Então, tem o Fala Aí, que é o canal do GovBR, para você fazer requerimentos, encaminhar denúncias, todo esse tipo de coisa para o governo federal. Quem vai analisar isso aqui é o CNPq. Ele estabeleceu um órgão interno, uma comissão quinquipatite, para fazer esse julgamento. Então, são 5 julgadores numa banca para avaliar. Você tem direito de defesa, contraditório, tudo mais. Certo? É quase um PAD. É quase um processo administrativo isso aqui. Dúvidas? Tá todos tranquilos? Tá bom. Eu já sabe que eu não vou fazer nada disso no TCC de vocês. Tem um artigo aqui no grupo, né? Então, quais são as consequências das má condutas, né? No âmbito civil, proteger a propriedade intelectual, pode ter indenização. Teve um caso que aconteceu na São Francisco há pouco tempo atrás. O professor Adamiro, pelo Salvador Neto, da área penal, prestou uma prova de titularidade. Ele estava concorrendo com a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal era uma das candidatas lá, e os dois são meio tretados, tá? Fofoca do mundo acadêmico. O que a Janaína Pascoal fez? Denunciou a tese de livre docência do Alamiro para tentar evitar que passasse no concurso. Isso virou uma ação civil e virou uma ação penal. Era verdade ou mentira? Era mentira. Bela indenização já ganhar, né? Pois é. Belo advogado. Então, além dos crimes contra o direito autoral, você tem falsidade ideológica, porque se você está fazendo uma pesquisa que vai para o CNPq, que vai para o Lattes, são dados públicos. E você, a partir do momento que você põe alguma informação lá no Lattes, uma das caixinhas que tem é que você declara que tudo aquilo é verdade, sobre penas e praticar a falsidade ideológica. Quais são as penalidades impostas ao pesquisador? Isso aqui vai te interessar. Então, nos casos de as infrações são divididas em graus, as infrações gravíssimas, fraude, falsificação e plágio, salame science, uso não declarado da IA, ou Lattes maquiado para você inflar o seu número de publicações, né? Você se mostrar mais profícuo do que de fato você é. Isso leva à possibilidade de suspensão ou revogação de bolsas, mais o dever de indenizar. Eu acho justíssimo. Né? Então,
Está aí aberto o edital do PIB, bolsa, né? Isso, PIB, né? O PIB tem bolsa, CNPq e CAPES. Então, se um de vocês adere ao programa de iniciação científica e pratica isso, acabou a resposta na academia. A terceira penalidade aqui é a mais grave, que foi chamada de morte acadêmica, é a exclusão ou a suspensão do seu currículo Lattes. Todo mundo aqui sabe o que é currículo Lattes, né? Todo mundo aqui tem currículo Lattes? Importante, bastante importante. Professor, tem um adendo. A publicação, ela fica exposta e fica com a tarja nela. Fica a tarja de plástico. Quando você entra no site da OAB, lá tem lá registro cancelado, registro suspenso. Cara, é uma vergonha, né? Quem vê esse tipo de situação sabe que você cometeu uma infração ética. E o exílio institucional, né? Além de ter a suspensão do seu Lattes por 3 a 12 meses, impedimento taxativo de participar de ações de fomento e processo seletivo do CNPq. E aí, CNPq no âmbito federal, mas isso também vai se aplicar às agências de fomento estadual, né? FAPESP. Quem é pesquisador vive de bolsa, vive de projeto. Sai nos editais, você habilita os seus projetos e tal, e é um baita do título você ser considerado pesquisador de agência de fomento. A relevância é muitíssima. Fechando essa parte das más práticas, né? Então, até aqui eu estava explicando para vocês essa resolução nova que saiu do CNPq. Então, a questão transparente é a única via de você garantir uma pesquisa que não cairá nessas práticas. A integridade científica não se resume só ao medo da punição ou evitar plágio. Ela exige uma postura proativa. Nós somos cientistas. E a sociedade espera da gente o mínimo de coerência, o mínimo de conduta ética, o mínimo de retorno daquilo que a sociedade proporciona para a gente ao entrar numa universidade. Tá? Então, você tem algumas definições lá de assédio, coerção, discriminação no ambiente científico. É muito comum ter mesas de congressos inteiros só formados por homens brancos, sem nada de representatividade de homens negros, mulheres negras, mulheres brancas. A questão da confidencialidade, toda vez que a gente vai usar a plataforma de IA, precisa ter um cuidado imenso. Aqui, o que eu vou comentar não serve tanto para vocês, mas serve mais para a gente que está do lado de cá, né, fazendo avaliação, emitindo parecer. Às vezes você está com pressa, você tem lá 3, 4 bancas de doutorado para fazer, cada tese de doutorado tem 400 páginas, enfim, é quase impossível você conseguir fazer uma leitura daquilo no tempo que você precisa. E aí você joga para IA. O problema de fazer isso, principalmente numa conta gratuita, é que você está dando uma pesquisa inédita, no caso 5 pesquisas inéditas, para uma empresa estrangeira. Privada. Então, isso é muito relevante. Se uma pesquisa que ainda não foi publicada chega para um avaliador, o avaliador joga isso na IA, cara, a chance de vazar é imensa. E é o prejuízo que você vai causar para o candidato. Certo? E a transparência, né? Toda honestidade, não tem problema usar IA. O problema é não dizer que você usou IA. É muito parecido, claro, né? Não tem problema nenhum você citar o autor. Você só não pode deixar de fornecer o crédito. Tudo bem até aqui? Beleza? A IA é um copiloto. E vocês são os comandantes. A Microsoft foi muito feliz ao definir o nome da ferramenta de inteligência artificial dela como Copilot. A analogia, ou a metáfora, aliás, que eu mais ouvi nos trabalhos aqui que eu consultei para preparar essa aula,
é a de um piloto de avião. O avião tem um monte de equipamentos ali que permitiriam ele voar sozinho. É o piloto automático, né? Mas qualquer interferência que aconteça, qualquer intercorrência que aconteça, o comandante está lá para parar o processo, para tomar uma medida de urgência, para fazer alguma coisa, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho dos o que fazer e o que não fazer quando vocês forem usar IA para desenvolver uma pesquisa científica. O que a IA não é? Ela não é um ser humano. Ela não pensa, ela não raciocina. Falei para vocês aqui, ela é uma calculadora de palavras. Apesar da gente achar que está conversando com o robô, que o robô está entendendo, que, sabe? Tipo, Aí eu até brigo com ele. pois é. A gente trata a questão da antropomorfização da inteligência artificial. A gente fala obrigado, fala por favor, eu corrijo erros de português quando eu estou escrevendo prompt. Faz sentido isso? Não faz, né? A IA não pensa, ela não raciocina, ela não tem compreensão semântica. E aí entra uma parte bastante interessante, porque a linguagem natural, ela tem problemas de polissemia. O que é uma polissemia? Vários significados para uma mesma palavra. E a língua portuguesa, então, causa uma série de transtornos para a IA. Ela foi programada em inglês. O ideal seria que, para quem tiver domínio do inglês, e for utilizar as ferramentas, façam os prompts de vocês em inglês. Ah, não mande de inglês. Faz em português e pede para a IA adaptar o seu prompt para inglês. Ela está melhor treinada para receber comandos em inglês. Aqueles cachorros da Receita Federal que fazem isso. Todos eles são treinados em inglês. A IA não tem consciência de mundo. Adianta você falar sobre o drama da classe trabalhadora, sobre a precarização do trabalho. Para ela, não faz sentido isso. O que também é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar numa IA que fica rodando 24/7, é um escravo, né? É um escravo que não dorme, não come, enfim. Então, a IA não é um estagiário mágico incansável. O que a IA é? Ela é um papagaio estocástico. O que o papagaio faz? Repete. Né? O papagaio não sabe. Por mais que muitas vezes o papagaio conte piada, faça alguma coisa engraçada, tal, ele foi treinado para fazer aquilo. Foi um condicionamento. E na IA a gente usa também condicionamento. O LLM, Language Model, elas são um grande código para fazer todo esse cálculo aqui, e ele foi treinado. Foi feito um primeiro banco de dados, oferecido esse banco de dados para a IA, você treina, ela aprende, ela vai repetir, errar, e aqui é condicionamento mesmo. Quando ela acerta, ela ganha um prêmio, quando ela erra, ela tem uma punição, digitalmente falando, e isso vai fazendo com que a IA aprenda. Né? É o famoso machine learning, aprendizado de máquina. Parece um negócio curioso, né? Mas nada mais é do que o treinamento, é uma caixa de estímulo. Né? Do mesmo jeito que o rato ficou acostumado a apertar o botão, cair a água com a droga, e depois tomar um choque, chegou uma hora que parou de apertar o botão porque ele sabia que ele ia tomar um choque, mesmo depois de você ter desmontado aquela armadilha. É um sistema puramente probabilístico. Então, calcula qual é a probabilidade da próxima palavra. E ela é treinada com volumes colossais de dados que foram raspados na internet. Ela apenas prevê e encadeia a próxima palavra. Ela não sabe qual vai ser o final da sua frase. Agora tem a na versão Opus 4.6, já tem uma forma diferente de trabalhar do ChatGPT e do Gemini. Ele vai fazer todo o pensamento de maneira interna e depois ele vai te apresentar o resultado. Então, quando o code te traz um resultado, ele já fez todo o processamento. O ChatGPT, a gente vê que ele vai escrevendo palavrinha por palavrinha, o Gemini vai escrevendo palavrinha por palavrinha. São formas diferentes de usar o aprendizado de máquina.
normalmente você tem menos chance de alucinação. Porque aqui, se ele vai calculando palavra a palavra, pode chegar num dado momento que ele perdeu o contexto lá de trás. Entendeu? Agora, quando você roda internamente o texto, depois já traz o texto todo pronto, mesmo que ele vá aparecendo ali aos picadinhos, né? Você já sabe que ele fez todo o processamento até o final. Também é uma forma mais rápida de você pegar essas alucinações. Aí entra uma pesquisa de forma irreversível. Não tem volta. Por isso que a gente está trazendo aqui, né, como fazer o uso dessa IA de maneira produtiva e ética. 4 coisas que não podem ser feitas no uso da IA. Não terceirize a escrita. Por mais que a IA gere textos muito convincentes, muito persuasivos, o melhor uso que vocês podem fazer da IA é pedir para ela ser uma crítica. Em vez de pedir para ela escrever e você aceitar aquilo como verdadeiro, você escreve e pede para ela criticar. E aí você vai apurando aquela ideia, você vai lapidando essa ideia de maneira científica. Né? Você não está só pedindo para a IA preparar um texto, você está pedindo, na verdade, para ela refutar o seu texto. Não confie cegamente na IA. Todo mundo aqui já ouviu histórias de jurisprudências que foram inventadas, referências a ministros que não existem e tudo mais. Então, não dá para confiar, assim. Principalmente quando você vê aqui precedente que, encaixou que nem maluco. Desconfia. Desconfia. Não ensina dados sensíveis. Oi. Sobre isso que você está falando, a IA é programada para sempre te dar uma resposta, não é claro que não sabe. Ela é programada para isso. Pessoa que entende. E quando você pergunta, essa informação é verdade, né? Então, opa, desculpa, e às vezes dá a mesma resposta. Eu acho que ainda tem uma coisa muito, que acontece muito, aquela questão do IA, quando eu vou bem flexíveis, escritório, com as pessoas que estão né? Eu montei com o GPT para minha turma de seguridade social. Tem mais de 450 consultas, cara. E eu vi muita gente falando assim, professor, passei com o pessoal do escritório, tá todo mundo adorando. E, cara, não faz isso. Não sobe aquele contrato sigiloso do seu cliente, né, que está lá cheio de cláusulas que não podem ser divulgadas para uma plataforma dessa. Como eu falei, por mais que a gente tenha contas profissionais que fazem o Chinese Wall, né, eles falam lá que não usam nas contas profissionais, não usam os dados que você sobe para treinar os modelos, mas às vezes passa, né? Isso passa. Depois eu vou mostrar aqui algumas ferramentas para vocês e falar quais delas usam, quais não usam, quais vocês podem ficar tranquilos para colocar dados sensíveis, quais vocês não podem colocar em hipótese nenhuma. Só uma coisinha ali, não confiar cegamente, a gente ainda tem um problema de ética junto à OAB, né? A OAB diz que todo advogado, ele só pode assinar uma petição da qual ele participa dela de forma inteiramente limpa. Então, a gente está tendo muitos casos com relação a procedimentos administrativos justamente por causa disso. Porque ele joga tudo no IA e aí ele não faz essa conferência, e é como se ele não fez a petição. Então, é uma forma de representação contra ele. Sim. Uma das infrações previstas no Código de Ética da Advocacia é isso, você assinar uma peça, um parecer, para o qual você não colaborou. E aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Né? Se você não participou da elaboração do texto, se a ideia não é sua, se você não fez o uso da IA só para manejar os dados, para tratar esses dados, vai dar problema. Uma coisa que eu recomendo, não é o foco aqui, mas já que a gente entrou na questão da advocacia, quando o escritório faz uso de ferramenta de IA, isso precisa ficar claro para o cliente. A resolução número 1 de 2024, que fala, aliás, recomendação, né? Recomendação número 1 de 2024, que fala para colocar cláusula específica falando que você processa informações usando IA e tudo mais, e que o cliente também está de acordo com os termos e condições lá da plataforma que você está usando. Se precaver.
Não foi a leitura original. Cara, uma das coisas mais fantásticas da IA é você conseguir pegar um texto de 50 páginas, transformar ele em 10 e entender o texto de maneira integral. Se você pedir para IA, assim, pega esse texto de Kant e me explique como se eu tivesse 5 anos de idade, faz bem. Qual é o problema disso? Você não vai desenvolver a sua cognição. Hoje, pensa-se muito sobre como que a IA vai impactar no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mas eu até extrapolo isso. Como é que a IA vai impactar na gente? Porque a tendência de se tornar preguiçoso mentalmente é muito grande. Você vai delegar a IA uma leitura difícil, cara, você não tem vocabulário para conseguir lidar com aquele texto. Você vai para uma banca, você não consegue usar a mesma terminologia que o autor usa. Por quê? Porque você pulou a leitura do original. É importante conferir. Pediu para a IA resumir, legal, você conseguiu ter uma visão estrutural do texto e tal, mas depois volte ao texto e compare com as informações que a IA te deu. No Notebook LM, por exemplo, uma das ferramentas que eu vou mostrar, é muito fácil de fazer isso. É uma das melhores. Que é a minha preferida. Para pesquisa científica. É dado gerado, né? Exato. Mas esse referencial fácil. A curadoria do material é sua. Você escolheu a fonte. Você escolheu a fonte, você escolheu os autores, escolheu o tema, tá tudo lá. Ela literalmente só vai te ajudar a montar o texto, a escrever, revisar. Muito bem. A armadilha da alucinação, né? Você gerou um prompt, a IA vai fazer o cálculo estatístico aqui, e ela gera um resultado com aparência de verdade, que tem uma fluência muito persuasiva, e pode gerar também um conteúdo falso. A aplicação de jurisprudência de referências fictícias nos gera preocupação. Você tem que conferir se o autor é o autor de fato, se não teve mais gente que participou da pesquisa e a IA está excluindo, se o título está certo, se a edição está certa. Então, a regra de ouro é desconfiar por padrão. Você olha aquilo e exerce um juízo crítico. Vou andar aqui um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai terminar isso hoje. Quais são os usos positivos, então, da IA? A possibilidade de você usar efetivamente, né, ganhar tempo com concepção, revisão, fazer brainstorming, o espaço intelectual, pedir para ela criticar a sua tese, achar os buracos, achar as lacunas, pontos que você não tinha pensado sobre. Assuma a responsabilidade, né, o princípio do human in the loop, ou como eu coloquei na minha tese de doutorado lá, o safe by design. Né? Pensar que tudo aquilo que a IA gera tem que ter uma ação humana envolvida. Não pode simplesmente, com a IA agente agora, né, que você programa lá o agente para fazer compras, não sei o que disso. É um baita do risco isso, cara. Um monte de gente configura o OpenClaw no computador de casa, você fala, meu, se vazar, se quebrar, você fala, oh, acabou, toda a sua vida está lá. Né? Para usar IA agêntica, eu normalmente recomendo instalar no computador separado, se possível numa rede separada, para não gerar esse tipo de vazamento. Está muito interessante, mas não pode perder nada. Então, assim, se o senhor ver que for passar um pouquinho, a gente podia continuar na próxima aula também, que a gente quer fazer a prática. Isso é importante. Essa é a parte mais nós, interessante. Então, o senhor vê, porque isso não tem problema, a gente continua na próxima, porque está muito bom. Não dá para a gente perder isso, não. É porque a gente acaba fazendo não só para pesquisa também. Por exemplo, o escritório, então, eles... Eu não sei o que eles fizeram com o Copilot, mas eles configuraram de uma forma que... Aí sim a gente pode colocar dados sensíveis, mas você também... Eles fizeram um contrato, assim, de responsabilização. E aí eu estou achando interessante, tanto para a pesquisa quanto para o escritório. Mas aí eu decidi para o estágio. Porque a gente, porque aí a gente não perde, professor. Deixa eu ver como é que eu tô isso aqui. para a gente, pessoal, a gente fala, a nossa vida está muito acelerada.
Então, a IA, ela ajuda muito nesse sentido. Mas uma coisa, quando o professor falou, de você colocar algo para ele compilar, para ele resumir, o que eu costumei fazer? Às vezes, você joga algo para ele, que te dá aquele resumo para você verificar, e eu costumei fazer assim. Eu peço para ele fazer e peço para ele me demonstrar as páginas da onde ele utilizou aquilo. Porque você vai lá... E confere. Não é? Então, isso é bom, porque às vezes você pega um texto grande, não adianta ele colocar até você achar se está certo ou não. Então, às vezes, esse tipo de coisa. Então, isso para nós, tudo que nós usamos na academia, querendo ou não, a gente vai usar na nossa prática, porque a nossa academia é para fazer mudar as coisas no dia a dia. Uhum. Então, muito interessante. Professor, a gente não quer perder, não. Isso. Então, sorveio, faz uns minutos e depois a gente continua na próxima, para só não perder. Eu estou terminando a segunda parte, Isso. aí talvez a gente Encerre e pegue. pare, e aí eu retomo na terceira parte em diante com as ferramentas. Arquitetura segura, né? A IA não tem memória, ela consegue guardar uma janela de informação. Quando você ouve que o ChatGPT processa 300 mil tokens, que o Gemini processa 1 milhão de tokens, é a quantidade de informação que ela consegue manter na memória. Passou disso, ela esquece. Por isso que é muito comum você ter uma janela, quando a conversa está muito longa, você pede para fazer e ele erra, pede para fazer e erra. É por isso. Nessa situação, ele já esqueceu boa parte da sua conversa. Então, nesse cenário, o que é o melhor fazer? Gera um PDF, ou gera um Markdown, enfim, gera um arquivo com aquela conversa e abre uma nova janela de conversa. No ChatGPT, agora, tem até uma ferramenta que é derivar conversa. Ele pega aquela conversa que você vinha tendo, chegou num determinado momento, o resultado não está satisfatório, você deriva, ele vai zerar a memória dele e vai ficar com o histórico da conversa anterior. E aí, quando você fizer o seu primeiro prompt, ele vai fazer a leitura. Exato. Isso é bem interessante. Mas a ideia é essa, assim, 4, 5 prompts por janela, fecha, vai trabalhar de novo com outra janela. Uma proposta específica falando sobre isso. Eu estou sempre controlado, a pesquisa minha capital, a minha perspectiva, e pegar ali e ler. Ele está com alguns tecnologia. Um tempo atrás, ele apresentou que trabalha em Baltimore. Faz uma cursa, salva com aqui, Baltimore. E agora, eles começam a se continuar. Eles são o cérebro nas câmeras anteriores e ele conseguiu buscar ali. Essa questão de memória, a câmera do governo, Exato. Para uma rede gigantesca, cara. Tem modelo de celular que está saindo agora, mas que já não tem mais chip. E a Samsung e tal, está tendo que decidir. Lanço o modelo velho que tem maior saída ou aposento velho e lanço novo porque é mais caro. Então é muito difícil, caramba. Tem todo um aspecto ambiental envolvido no uso da IA. Né? Esses dias atrás eu vi uma pesquisa falando sobre essa questão ambiental. A presidenta da Microsoft, que é uma mulher, tal, é formada aqui no Mackenzie. Ela estava fazendo essa análise, assim, a Microsoft, na verdade, estava fazendo essa análise. Gasta meio litro de água cada vez que você faz um prompt idiota para o ChatGPT. Né? Exato, porque o Bom Dia consome token, né? Por isso eu falei, a gente antropomorfiza a IA, mas não faz sentido isso. Né? E... Nossa, como você tá vendo? Não, eu falo para ele, deixa eu prestar atenção no que eu estou falando. E a Microsoft desenvolveu um argumento, eu preciso puxar as fontes aí para conferir e tal, mas o mesmo consumo energético que você gera com a pesquisa de IA, você vai consumir na calça jeans. Né?
quantidade de água que você usa para fazer uma pesquisa no ChatGPT é infinitamente menor do que a quantidade de água que você precisa para atingir uma causa. Isso Mas também, eu acho que esse debate da questão ambiental é muito difícil. Não que eu seja favorável à destruição do ambiente. Desconsideracionista. Mas eu acho que por exemplo, a gente que é acadêmico vai dar um recurso útil para as IAs, etc. E a pessoa que não dá um recurso útil, dá para essa roupa combina comigo. Isso é tudo que Se fazer, né? você vai continuar, é que nem aquele debate, jogar o lixo na rua vai realmente impedir o colapso ambiental? E também tem outro problema, por exemplo, iniciativas como o DeepSeek, que é a IA chinesa, que usa muito menos memória RAM, muito menos dano no ambiente, mas também é uma IA muito para determinadas coisas que você deseja ou precisa de ferramentária, mas mais lento. Eles têm a mesma capacidade de processamento, mas é isso. Né? Eles conseguiram chegar num resultado muito parecido, consumiram muito menos recursos. Por isso que a China é impressionante. Então, o sistema Hager, aqui é Regenerative Augmented Generation. Então, a geração de argumentação repetitiva. Né? Por isso que ela conseguiria manter só uma quantidade de informação. Fugiu daquele tamanho, vai perder memória. Uma das soluções que eu fiz foi usar um código JSON. Monto uma estrutura de código para ele, toda vez que eu faço uma interação, ele armazena nesse código. E aí eu peço para ele ler o código toda vez antes de responder. Eu falo, leia o código e execute tal tarefa. Aí vai, executa a tarefa, registra no código. tem uma memória. Exato. Mas é uma questão da memória, por exemplo, também tem que ser vinculada com a engenharia de prompt. A gente vai chamar isso chain of thoughts, um encadeamento de pensamento. Tite, Oi. esse código aí nós estamos em Goiânia. Eu criei uma estrutura de código onde a IA vai armazenar informação. E aí, essa informação que fica registrada no código, ela está estruturada, ela não é linguagem natural. Ela é uma linguagem estruturada. Precisa de linguagem de programação. Só que não sou eu que programo, quem programa é a IA. Eu só falo lá, né, alimente o código. E aí ele insere os dados. A quantidade de processamento Muito técnico. é o que eu tenho usado nas turmas de prática. Então, Eu põe sei, é o caso na maravilhoso. memória, coloco lá a estrutura de correção e a própria IA corrige o exercício. O duro é nós fazer isso aí. Então, para poder fazer isso, você teria que ter uma faculdade de computação, mas agora não precisa mais. Agora você consegue fazer tudo isso conversando com a IA. Metodologia de SPARRING. Então, desconforto produtivo. Pesquisador. Ele tem que supervisionar, ele tem que validar as decisões, ele tem que descartar as alucinações e tentar refinar o seu argumento. Parecer está certo. Aqui, pode iniciar. Então, vocês vão ter que desenvolver uma pergunta e uma resposta. Né? A pergunta nós chamamos de problema, qual será o problema pesquisado, e a resposta se chama hipótese. Então, aqui você vai testar a sua hipótese inicial. Eu tive uma ideia lá, esses dias atrás eu estava com uma ideia de entidades parasindicais obterem acesso às contribuições do Sistema S, SESI, SESC, SENAI. Então, SESI, SESC, SENAI estão vinculados aos sindicatos patronais. Eu estava pensando no SESC e no SESI, SENAI vinculado ao sindicato dos trabalhadores. E, a partir disso, você ter acesso a uma receita tributária que se perdeu com a contribuição sindical. Então, essa foi a minha hipótese inicial. Aí eu joguei lá para a IA, falei, estou pensando nessa ideia. Será que seria possível o sindicato ter acesso a contribuições do Sistema S? E aí a gente foi, então, conversando. A máquina tentou destruir a minha hipótese a todo custo. Mas aí chegou num dado momento em que
a gente arranjou uma solução de meio termo, né? Para que a entidade pudesse receber esse dinheiro da contribuição para a fiscal, ela teria que ser criada por lei. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tudo isso que você ficou lá movimentando, eu posso transcrever isso e não é a IA que está fazendo, porque eu estou dando tudo para ela e ela só está me colocando. Exato. Então, esse ponto... É esse sparring aqui que a gente está fazendo. Sparring é luta explayer, né? Você faz uma simulação de luta. Então, aqui você tem um avaliador. Você coloca, você define a persona do IA para falar assim, ó, você é um pesquisador, Então, avaliador. isso é permitido. Isso é permitido. Isso, Galera, esse é um dos melhores usos que você pode fazer da IA, na verdade. Então, não use a máquina para pensar para você. Use-a para dificultar o seu próprio pensamento. Põe o seu pensamento à prova. Põe a sua hipótese à prova. Não tem problema se a sua hipótese quebrar. A ciência progride do mesmo jeito. Né? Aquela hipótese vai ser descartada, ok? Os outros pesquisadores vão trabalhar em outras hipóteses. Essa aqui não se confirmou, está tudo bem. Chatbot genérico e chatbots específicos, né? Então, aqui, no chatbot genérico, ele raspa a internet inteira e acha um monte de besteira, dados desatualizados, enfim. Muitas vezes, ele cria uma URL, ele cria uma fonte, você vai atrás e não acha. Agora, o uso de IAs específicas para trabalho científico facilita muito a vida. Por quê? Ela trabalha apenas com bases indexadas. Ou é um material que você forneceu, ou é um material que foi raspado de uma plataforma científica mesmo, tipo o portal de periódicos da CAPES. E as afirmações aqui são ancoradas no parágrafo exato da fonte, é o que a gente estava falando lá de usar o notebook LM, ele dizer exatamente de onde ele tirou aquele trecho. Sim, isso é muito bom. Eu uso muito no notebook, ali ainda estou fazendo a revisão desses. Quis experimentar como é que é uma revisão feita por ele. Uhum. Eu coloco o material biográfico, só que, por exemplo, tem livros que eu usei em 460 páginas, você não consegue. Ele não vai conseguir processar essa quantidade. Né? Talvez você não consiga nem subir o arquivo, O arquivo, porque é muito pesado. Aí você tem que fracionar o arquivo. É que nem no PJE, né? O PJE é 20 lá, 10 megas. Ah, eu tenho um arquivo de 200, você vai quebrar em 20 arquivos diferentes para conseguir processar. E aí o ideal é se separar, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, para não ter uma coerência no sistema, né? Que pode facilitar a vida da IA também. Então aqui você sobe os seus PDFs na plataforma, faz o processamento todo e consegue fazer lá um fichamento de resumo, um fichamento de citação, um fichamento de tema, e assim vai. Então, aqui a inovação tecnológica traz agilidade, traz processamento de dados, traz brainstorming. A racionalidade humana traz ética, traz autoria, esforço hermenêutico e responsabilidade. Isso que a gente vai equilibrar, né, o trabalho humano com o trabalho da máquina. Beleza. Parte 3. Não. Para por aqui. Eu acho que é melhor, senão o pessoal tem mensagem também, professor. Então tá. Então, quando que vai ser? Próximo? 19. 9/4? Tá. Então, na próxima aula, eu falo de projeto de pesquisa. Vocês vão ter que montar um projeto para desenvolver o artigo de vocês. Então, aqui tem como é que é feito, toda a estruturação, problemas, hipótese, objetivos, justificativa, metodologia, e depois a parte prática, efetivamente, que é usar as ferramentas. Fechou. O senhor vai poder disponibilizar isso para a gente ou ele é patenteado do senhor? Isso aqui eu fiz especialmente para nossa aula. Vou disponibilizo para vocês depois. Tá bom, na hora que você terminar, não precisa nem Vou. agora para deixar nós. Vou deixar vocês ansiosos, porque tem um monte de link aqui, tem um monte de coisa que eu ainda quero mostrar. Né? Porque aí a gente já dá uma destinação prática para isso. A galera vai pôr a mão na massa. Aqui a gente vai terminar, provavelmente, o projeto de pesquisa na mesma aula ou em 2 aulas. Nossa, mano, eu incluí isso lá no aspecto do... Vou parar aqui a gravação, então.